Salve, meu povo, estamos ao vivo então, chegando um pouquinho antes aí do combinado, tá? Que é para o pessoal ir se organizando, eu compartilhando o vídeo também. Hoje, o objetivo do vídeo hoje, vou baixar um pouquinho aqui. O objetivo do vídeo hoje é falar sobre alguns pilares do conhecimento musical, do desenvolvimento musical, tá? Então a gente vai falar sobre persistência, constância, desenvolvimento, técnica, conhecimento teórico e vários outros assuntos que são bastante importantes para a gente que estuda música, tá bom? No primeiro link que eu botei aqui para a gente falar, que é persistência e constância, tá? Eu posso falar isso com uma certa categoria porque eu tenho 20 e poucos anos de carreira musical e nunca fiz outra coisa na vida que não fosse tocar, né? Então sempre o meu ganha-pão, sempre a forma de eu ganhar o meu sustento foi com a música, tá? Ou foi compondo, ou foi dando aula, ou foi tocando na noite, ou foi produzindo, ou foi sempre foi em cima de algum trabalho artístico, né, musical, tá? Obviamente meu trabalho como professor sempre deu como vou dizer, a parte grosso da coisa mesmo, sempre foi onde consegui meu sustento, né, na parte da música, sempre foi dando aula, tá? Mas graças a isso, então, eu hoje estou entrando para o segundo disco autoral, consegui realizar muitos sonhos, muitas coisas bacanas que no decorrer, né, dessa carreira aí eu consegui realizar. E o que acontece então? Por isso que eu quero falar que para todo mundo que está iniciando uma carreira hoje, que vai começar a tocar ou que já toca, né, persistência é a palavra-chave, assim, tá? Persistência e constância eu botei ali que é desses links. Constância por quê? Porque enquanto mais a gente conseguir fazer isso num período mais próximo, não deixar, por exemplo, esse ano eu fiz um projeto e aí o ano que vem passou outro ano e tal, e aí o meu projeto só vai acontecer daqui a 2, 3 anos, 4 anos, tá? Isso sempre dá uma atrasada legal na carreira da gente. Então o que a gente tem que procurar fazer? Tentar ter constância, tá? Sempre ter um projeto linkado no outro, seja qual for. A gente pode estar tocando na noite, a gente pode estar gravando um disco, como a gente já pode estar dando aula, como a gente sempre tem um projeto linkado ao outro, né? Então, como eu estou falando, eu posso falar isso com uma categoria bem interessante, assim, porque eu vivo isso, né, no meu dia a dia e vivo disso, né? Então como eu falei, são 20 e poucos anos aí de carreira, sempre emendando um projeto no outro, sempre tem uma coisa ligada à outra, tá? Então eu acho que um dos pilares da carreira musical é a gente ter constância, tá? E persistência, entendeu? Então vamos tentar manter a constância, vamos tentar manter a persistência e que tudo vai dar certo, tá bom? Na questão musical mesmo, tá? Isso também se repete, quer dizer o seguinte, quando eu vou fazer um trabalho de composição, por exemplo, né? Eu tive o meu primeiro disco que você estava escutando aqui no início, que se chama Conclusões Absurdas. Esse trabalho levou 3 anos para ser feito. Eu falo isso com certo orgulho, assim, porque o que aconteceu? Durante algum tempo atrás, ainda antes desses 3 anos de trabalho, ele foi sendo feito um pré-disco, vamos dizer assim. Então, a bem da verdade, eu levei pelo menos, no mínimo, uns 5 anos para poder lançar esse disco, né? Sendo que ele foi sendo trabalhado nele mesmo durante 3 anos, mas antes disso ainda teve um prazo de pensar esse trabalho, tá? Então quer dizer que para o trabalho musical também, o trabalho artístico que me refiro, também a gente precisa de constância e precisa de persistência, né? Ou seja, tem que ser teimoso mesmo. Tá legal? E o que eu quero falar? Na parte artística, né, desse trabalho que vocês estavam escutando, que é o Conclusões Absurdas, também teve um desenvolvimento artístico a longo prazo, tá? Muitas coisas foram feitas a longo prazo, quer dizer, músicas que eu fiz a composição num tempo, mas que levou um bom tempo até que a composição se amadurecesse, né? Existem composições minhas que eu gravei nesse disco novo agora, que são composições que já têm, assim, sei lá, 15 anos, algumas, né? Outras são muito recentes, assim, composições que têm 1 ano e pouco, né? Eu sempre procuro trabalhar com temas que eu já tenho há um certo tempo, né? Por que isso? Exatamente porque cai nessa parte, nesse meu primeiro tema aqui, né, que é a persistência e a constância, entende? Porque quer dizer o seguinte, eu preciso persistir num trabalho artístico até que ele fique maduro, para eu poder realmente lidar com ele de uma forma mais
concreta, né? Porque ele vai, obviamente, com o passar do tempo, ele vai mudando, ele vai se alterando, mas enquanto mais maduro a gente puder ter esse trabalho, melhor, tá? Então, acho que número um, assim, certo? Para quem está fazendo uma carreira, para quem está construindo uma carreira, para quem está gravando um disco, para quem está entrando em qualquer empreendimento artístico, porque isso é bastante importante a gente lembrar também, tudo que a gente faz na música é um empreendimento, tá? Então, quando a gente estiver entrando num empreendimento, estiver entrando num projeto, a gente tem que lembrar que esse projeto tem que ter persistência e tem que ter constância, tá? Se não tiver persistência, se não tiver constância, ele não vai existir, tá bom? Não existe resultado do dia para a noite. Até pode existir alguma coisa assim de meio de uma sorte, estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e aí a coisa rolou, mas de uma forma geral precisa de muito trabalho, tá? E um trabalho tem que ser sempre muito sério, um trabalho tem que ser sempre muito bem pensado, muito bem elaborado, e obviamente a gente não pode esperar que tá o projeto perfeito para começar a fazer, a gente tem que fazer o que consegue, né? Uma frase que eu aprendi com meu querido Jacques Figueiras foi que é melhor feito do que perfeito. Então a gente tem que ir fazendo, certo? Uma coisa nova para mim, por exemplo, é essa comunicação aqui por live e tal. Eu ainda me sinto um pouco meio sem graça fazendo as lives em função de ser uma coisa nova para mim, mas eu estou fazendo, porque eu acho que é importante, porque eu acho que comunica legal, eu acho que eu consigo trocar as informações com as pessoas de uma forma bacana. Eu passei 7 anos na televisão, não sei se alguém lembra disso, mas eu fiquei 7 anos trabalhando na TV Cidade em Pelotas, com um programa chamado rasmusica.com, e foi uma época muito legal, assim, porque eu pude levar muitos colegas, muitos amigos aí, compositores, músicos e tal, para fazer um programa. Fazer um programa comigo é bom, né? Pra gente fazer um programa de TV que era muito bacana, tá legal? Então agora eu tô tentando me organizar neste meio aqui, que é muito legal também, que eu tô curtindo bastante e que é ainda um pouco novo para mim, tá certo? Muito bem. Eu vou ter aqui um outro pilar da carreira musical, tá? Além da constância, persistência, todas as coisas que também vale para a parte do teu trabalho como business, tá? Na parte artística, o desenvolvimento auditivo, certo? Então tem gente que acha que, por exemplo, para tu ter um desenvolvimento auditivo, tu tem que fazer treinos auditivos, né? E eu vou um pouco além do treino auditivo. Eu acho que a parte auditiva, o primeiro passo para a gente ter uma parte auditiva legal, para tu compreender a música auditivamente, para tu sacar o que está acontecendo, ter a sensibilidade, seja na composição, seja para tu fazer uma interpretação, para tu fazer qualquer coisa que seja relacionado à música, que dependa da tua parte perceptiva, né? Como que tu vai desenvolver a tua parte de percepção, né? Eu acho muito engraçado que tem pessoas que chegam aqui para mim e vão fazer aula e começam a dizer que eu não tenho ouvido. Isso é bastante comum de eu ouvir, né? Eu não tenho ouvido. E eu quero dizer que o nosso ouvido é igual a todos os outros ouvidos, né? O ouvido do músico não é um ouvido especial. Certo que tem pessoas que têm uma certa destreza, né, que se chama ouvido absoluto, tá? Mas que isso aí não garante também que a pessoa seja um músico excepcional ou que tenha sensibilidade musical, tá? Às vezes a pessoa identifica uma nota e ponto final, tá? É óbvio que quando a gente consegue juntar as duas coisas aí é maravilhoso, de tu poder saber que nota é e ainda poder ter a sensibilidade de usar aquela nota com propriedade, tá bom? Mas o que eu estou me referindo aqui é o ouvido da gente ouvir bem, ouvir músicas legais, tá? A gente precisa, todo músico e toda pessoa que estuda música e toda pessoa que pretende um dia ser músico, viver de músico ou não, mesmo que seja um músico amador, e quer desenvolver suas habilidades musicais, uma das principais coisas que a gente precisa ter é uma boa discografia, tá legal? Então a gente tem que escutar bem, a gente tem que procurar ir na raiz das coisas, procurar conhecer música de vários gêneros, procurar escutar essas músicas, compreender essas músicas. Se tu não entendeu as músicas, procure alguém que entenda daquele gênero musical, daquela forma de fazer música e procura compreender a raiz da coisa, tá? Porque isso vai desenvolvendo a nossa parte de percepção. Quando tu for passar isso para tua composição musical, quando tu for passar isso para tua parte interpretativa, com certeza, né, essas influências musicais vão aflorar, tá? Quando eu era bem mais novo, quando eu comecei a tocar violão e tal, eu comecei a tocar violão a partir do meu pai
já é músico também, foi músico, tocava em grupos de baile e tal. Uma das coisas mais interessantes que o meu pai fez com a gente, porque eu tenho outro irmão que é músico também, meu irmão mais novo, o André Haas, e o que nós tínhamos? A gente tinha uma discoteca em casa impressionante, tá? Era muito legal, a gente escutava de tudo. Todas as, todas as tendências musicais e todos os clássicos a gente escutava, tá? De uma forma natural, meu pai não fazia isso porque tinha consciência disso, fazia, porque a gente tinha em casa muito isso aí, mas foi a minha sorte, tá? Então, se tu, que está me assistindo agora, não teve a mesma sorte, de repente de ter em casa essas possibilidades, então procura isso aí, nunca é tarde, tá? Para o desenvolvimento musical é indispensável que a gente escute bem, tá? E quando eu falo escutar bem, não é que tu vai escutar a música e olha como eu estou escutando bem. É tu ir buscar boas influências, né? Coisas que te tocam, coisas que são interessantes, coisas que tu não compreende, mas que com o passar do tempo aquilo vai acrescentar na tua vida. Então é indispensável que qualquer músico, qualquer pessoa que pretenda se tornar músico, que ela tenha bom ouvido, tá? Nesse sentido, certo? Ouvir bem, conhecer boa música. E aí, o mais legal é o seguinte, por exemplo, eu mesmo, né? Eu gosto muito de 3 tipos de música, tá? Que são as que me encantam profundamente, assim. Que é a música folclórica, a nossa música folclórica. Eu gosto da música da Argentina, do Uruguai, dessa coisa que a gente faz no Rio Grande do Sul. Eu gosto de ritmos como chacareira, milonga, e várias coisas do folclore, porque isso me toca, me emociona de uma forma, como é que eu vou dizer, que palavra eu posso usar, mas de uma forma lúdica, tá? Eu me criei escutando essas coisas, então eu gosto muito disso, acho bastante interessante. Isso é um tipo de música que me pega. O outro tipo de música que me pega é a música popular brasileira, tá? Que é a música do Gil, do Caetano, do Chico, a música popular brasileira que se fazia aqui no Rio Grande do Sul, se faz aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem artistas ótimos, como o Vitor Ramil, Ney Lisboa, Beto Alves, tem outro, Nelson Coelho de Castro, tem mais uma turma aí que faz uma música popular brasileira feita no Rio Grande do Sul, que é sensacional, que eu adoro, tá? Então esse seria o meu segundo tipo de música que eu gosto muito, e o terceiro tipo de música é a música instrumental de qualquer forma, tá? Qualquer forma, a música instrumental. Como diria o Yamandu Costa, não existe música instrumental, música cantar, existe música. Certo, mas é interessante que a gente entenda que existe essa linha, né, de música instrumental, e geralmente a música instrumental me toca muito, eu sempre gosto muito, e gosto de ouvir muito música instrumental, porque alimenta a minha alma, alimenta o meu pensamento artístico, alimenta um monte de coisa legal. Então eu junto são esses 3 pilares aí, pro meu gosto musical, tá? Então eu gosto de música popular brasileira, eu gosto de folclore e eu gosto de música instrumental. Esses 3 tipos de música são as músicas que conduzem, assim, a minha trajetória musical. E aí o que eu quero falar em cima disso, tá? Que é voltando ainda para o desenvolvimento auditivo, que eu botei ali, que seria, na minha opinião, o segundo pilar. O desenvolvimento auditivo parte de tu conhecer o que tu está escutando, certo? Então, o que eu fiz durante a minha trajetória e faço até hoje a minha trajetória artística? Eu, como gosto muito de música da MPB, por exemplo, tá? O que eu faço? Eu procuro ter bons livros também que falem sobre a MPB, sobre a história, sobre o que eles faziam, o que eles pensavam, por que fizeram determinada música. E aí, assim me ajuda a compreender melhor aquela música. E compreendendo melhor aquela música, o que vai acontecer? A minha parte perceptiva também vai se aguçar. Porque o que acontece? A gente só consegue escutar aquelas coisas que a gente consegue compreender. Tá? Então, se tu não compreende o que tu está escutando, fica mais difícil de tu observar e de tu assimilar aquilo, tá? A forma interessante de fazer isso aí é fazer muito, quer dizer, eu estou escutando muito, e aí automaticamente eu começo a absorver aquilo de uma forma mais, quase que por osmose, né? Mas o ideal é o quê? Eu me deter a um determinado gênero musical, que eu quero desenvolver uma habilidade naquilo, que eu quero conhecer, que eu quero fazer com que aquilo me preencha, para que eu possa devolver ela para o universo, né, em forma de música, eu preciso conhecer aquilo ali. Então eu costumo também escutar álbuns, tá, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que a gente perdeu um pouco de um tempo para cá, que a gente escutava álbuns. Quem é da minha geração aí, os quarentões, tá, essa galera, os quarentões aí, eles estão mais acostumados com isso. A gente ainda tem o álbum, né, a gente escutava o álbum branco dos Beatles, a gente escutava
né? Aquelas coisas é, do Chico, do Tom, né? Tudo era um álbum, né? Ou sei lá, ou dos roqueiros, que seja o que for, tudo era um álbum, tu escutava o álbum inteiro, né? Eu ainda tenho essa mania ainda, eu gosto de escutar um disco inteiro. Então quando eu pego um disco para escutar, e onde eu escuto muito é no meu carro, e eu ainda assim tenho um CD que toca no meu carro. E eu boto o CD para rodar e deixo ele rodando lá, quando eu quero conhecer um CD legal. Cada vez que eu ando no carro tá rodando aquele cara ali que eu tô afim de conhecer, porque eu acho que é importante a gente conhecer, escutando muito, entendendo muito aquele trabalho, aquela obra, tá? E depois eu vou ler sobre a obra, depois eu vou procurar várias informações sobre o compositor, eu vou querer saber de onde o cara é, o que, que ele está fazendo. E por quê? Porque assim eu começo a ter referências de verdade, né? E aí eu também vou poder levar isso para minha música, tá? Então aqui, quando eu falo em desenvolvimento auditivo, eu não estou falando só de treinar o ouvido na questão de, né, de intervalos e tal, que também é importante, tá? Eu até posso dar algumas dicas aqui. Eu estou com violão, mas eu precisei, por problemas técnicos aqui, que a minha equipe não conseguiu resolver, eu estou segurando o celular na mão. Ele deveria estar num suporte, mas não está. Então, infelizmente, eu não vou conseguir tocar algumas coisas que eu gostaria de tocar para mostrar para vocês. Mas é importante também, nessa parte do auditivo, também treinar a questão de intervalos. Então, a gente poder entender o que é um intervalo de segunda, por exemplo. Tá? É sempre importante vocês... Eu fiz isso e eu acho que me ajudou bastante, tá? Pegar intervalos, aí eu já estou partindo para um outro tema, tá? Que é a mesma coisa, mas eu vou falar de uma outra coisa. Assim. Primeiro eu falei que a gente precisa ter bom embasamento musical, escutar bem, escutar muita coisa e conhecer aquilo que a gente está escutando, tá? Certo? Dentro do mesmo assunto, o que eu vou fazer? Entender agora, assim, auditivamente, entender o meu instrumento, o instrumento que eu toco, se eu toco violão, eu toco piano, seja o que for, começar a compreender os intervalos musicais, tá? Por que os intervalos musicais? Porque os intervalos musicais fazem tudo, eles é que fazem a música, tá? A gente tem intervalos melódicos, intervalos harmônicos, certo? A combinação desses intervalos é que vai nos dar a sensação auditiva e a gente vai gostar de determinada música ou não, certo? Tudo em função dos intervalos. Então é importante que a gente comece a estudar os intervalos, tá? O que eu fiz para poder entender os intervalos? Eu tocava intervalos, por exemplo, de segunda maior, tipo isso. Ó, isso aqui é um Dó, Ré, certo? Então eu vou pegar um intervalo de segunda maior, Dó, Ré, ou que seja, Ré, Mi, ou Sol, Lá, certo? E eu vou entender isso auditivamente. Eu vou tentar achar uma música que me remeta a isso, beleza? O intervalo de segunda maior me remete à música do Brasil, aquarela brasileira, tá? Brasil, meu Brasil brasileiro. Então sempre quando eu escuto o intervalo de segunda maior, eu lembro disso. Então eu sempre sei que aquele intervalo é o intervalo de segunda e aquilo ali já pega no meu ouvido. A partir do intervalo de segunda eu já sei o intervalo de segunda menor também, né? Que é o do Tubarão, ó. Pra quem não sabe, o Tubarão é um filme que fez muito sucesso na década de 80. Tá, e aí o intervalo quando o tubarão vinha chegando era o intervalo de segunda menor. Ó. Certo? Eu consigo ver isso aí? Beleza? Então quer dizer, para a gente poder estudar os intervalos, tá? É importante que a gente pegue o violão, comece a estudar os intervalos e associar músicas que a gente conheça. Eu, por exemplo, achei essa e eu achei interessante. Brasil, meu Brasil, brasileiro, intervalo de segunda. Outra que eu lembro também com uma certa facilidade é o intervalo de quinta justa, que seria do Dó, vou pegar do Dó, Dó, Sol, tá? Eu tô fazendo para vocês poderem entender, Dó, Sol, ok? Então, ó, intervalo de quinta, Dó, Sol, o que isso me lembra? Aquela música, tu vens, que aí já é um intervalo. Mas o primeiro, tu vens, beleza? Esse é o intervalo de quinta, quinta justa, tu vens. Um intervalo que eu lembro também que eu fazia, intervalo de sétima menor, que é isso aqui. Ó, turi, turi. Esse intervalo de sétima menor sempre me lembra La Comparsita. Pá, 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 parará, pá, pá. Então essa dica é uma dica bem legal que eu deixo para vocês aqui, para vocês estudarem. Que é isso, tá? Pegue os intervalos musicais e procurem associar músicas a esses intervalos. Vocês vão ver que vai começar a ficar fácil, vocês vão começar a entender
melhor como é que os intervalos funcionam. Ele falou aqui, ó, assina embaixo a ideia de ouvir álbuns. Eu, em geral, vicio em alguns álbuns durante 2 meses para desbravar o máximo possível. Mira, é isso aí, velho. Eu tenho esse hábito também, cara. Eu costumo escutar quando eu vou pegar alguma coisa para ouvir. Eu sou bem chato e eu escuto aquilo durante um bom tempo. E quando eu gosto, melhor ainda. E quando eu não gosto de primeira, mas eu noto que o negócio é legal, aí eu escuto mais ainda, porque eu quero ver, mas por que é legal, mas o que não tá me batendo, cara? E aí eu começo a conhecer, vou absorvendo e vou entendendo o autor também, porque às vezes é importante tu conhecer o autor, porque às vezes, dependendo da região onde o cara mora, das experiências que o cara teve e tal, tu tem um determinado tipo de música que às vezes dialoga muito bem com uma determinada região de algum lugar, e aí, como tu não entende aquela linguagem, aquilo ali e tal, seja uma linguagem musical ou poética, fica difícil mesmo, né? De tu engolir, mas tu tá vendo que é um negócio muito massa, mas que tu não tá entendendo. Então é bom a gente ir buscar as raízes e entender o autor, isso aí sempre é importante, tá bom? Galera, então, só para resumir, falei sobre persistência e constância, que é o meu primeiro tema, que eu acho que todo artista, todo músico tem que ter persistência, tem que ter constância nos seus trabalhos. Se a gente não tiver persistência, não chega a lugar nenhum. E se a gente não tiver constância, eu acho que também não, tá? Persistência é tu ser teimoso, né? E constância é tu ter um trabalho ligado ao outro, não ter um trabalho hoje, esperar ter um trabalho daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque aí esfria e aí até o outro trabalho engrenar, já se passou um tempão e a gente acabou não conseguindo fazer nada. Então, procure emendar um trabalho no outro, tá? Ou seja, tocando ali na esquina, ou seja, montando a banda, ou seja, produzindo um disco, ou seja, um trabalho que tu inventou de preparar um curso, de dar uma aula, de produzir alguma coisa, qualquer coisa tá valendo para a gente desenvolver e ter constância, tá? Depois eu falei de desenvolvimento auditivo, e resumindo, o desenvolvimento auditivo, eu dei a dica aqui que é importante a gente escutar bem, né? Então não é só treinar o ouvido, né, com acordes e tal, mas escutar de uma forma geral, buscar bons álbuns, bons discos e bons artistas e coisas que nos toquem, a gente se conhecer, por exemplo, eu me conheço bem, eu conheço bem meus três pilares musicais, assim, eu gosto de folclore, a minha música autoral, o folclore está muito presente, tá? Eu não sou um folclorista, né? Tem gente que é fera, eu não sou folclorista, mas eu gosto de folclore, escuto muito folclore. Gosto de música popular brasileira, da MPB, gosto da música que é feita aqui no Sul e música instrumental de uma forma geral, assim, eu escuto praticamente tudo, tá? Então isso aí é a minha dica para vocês na questão de desenvolvimento auditivo. E depois, linkado ao desenvolvimento auditivo, aí sim, passar para o instrumento e começar a fazer exercícios técnicos de desenvolvimento auditivo, para conhecer pelo menos os intervalos, para a gente conhecer pelo menos se um acorde é maior ou menor, entender o que é um acorde, como é que um acorde é maior ou menor. Uma boa dica disso aí é tu pegar um amigo que possa tocar contigo e a pessoa faz um acorde maior com sétima em nona, tu já sabe, se for menor, né? Tu já começa a sacar, ó, isso é menor, isso é maior. Isso é um bom treino também, tá? Então façam isso que é importante, é interessante. Muito bem. Terceiro pilar na minha ideia de músico, de formação de músico, é a questão técnica. Cara, não adianta tu ter constância no teu trabalho, não adianta ter persistência no teu trabalho, não adianta tu ter um ouvido maravilhoso, não adianta tu ter escutado os melhores discos do mundo se tu não tem técnica, tá? O que eu acho? Eu acho que se tu não tiver a técnica faz tu parar. Então eu acho que não existe influência que possa superar a técnica. Como é que eu vou dizer? Não era bem isso que eu queria dizer. Eu quero dizer assim, que tudo isso que eu falei antes, assim, tu pode ser um cara persistente na tua vida artística, tu pode ser um cara que compõe bem, tu pode ser um cara que tem um desenvolvimento auditivo legal, tu escuta bons discos, mas aí se tu vai tocar, não rola, se tu vai cantar, não rola, se tu vai compor um negócio, tu não sabe o que tu tá compondo, porque tu não tem um conhecimento técnico para aquilo, né? E aí tu vai trancando, tu vai parando, porque a gente não consegue se manter só na questão prática. Então, assim, ter um conhecimento técnico, ter técnica é fundamental. Estudar a técnica, pegar o instrumento e começar a estudar o instrumento.
Por que isso? Porque enquanto mais a gente... Porque a gente pode ser, por exemplo... Eu já tive muitos alunos que compõem, né? Tenho muitos alunos que compõem. E o que eu noto? Eu noto que eles vão até um limite técnico. Quando tranca na técnica, eles passam a depender de um outro artista. Isso é uma coisa bem interessante de se falar, de se comentar e da gente botar como uma ideia a se exercitar aquilo, a ir buscar. Se tu faz todo o teu trabalho artístico, mas tu sempre depende de alguém para dar continuidade para ele, né? Seja numa composição, ou seja num arranjo, ou seja... Tu vai depender sempre de um outro artista, o que não é um grande problema, isso não é um problema depender dos outros. Mas enquanto mais autonomia a gente tiver dentro do nosso trabalho artístico, melhor. Tá? E uma dessas autonomias eu considero que é a técnica. Tá? Então, por isso que eu botei aqui os pilares do desenvolvimento musical. Se o cara quer se desenvolver musicalmente, se ele não tiver técnica, e quando eu me refiro à técnica, é a parte mecânica mesmo. Tá? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo de novo. Até hoje, eu não me considero um cara cantor. Tá? Nunca cantei bem na vida. Acho que até hoje é o que eu faço de pior. Ou de menos, não sei. Então o que acontece? Eu sempre cantei, sempre adorei cantar, eu amo cantar, mas eu não conseguia desenvolver meu canto suficiente o quanto eu gostaria. Tá? Por quê? Porque eu não tinha técnica. Simples assim. Entendeu? Porque eu tocava legal, eu compunha legal, eu fazia um monte de coisa legal, mas na hora de eu executar cantando as minhas músicas, não cantava legal, como eu gostaria, pelo menos. Então o que eu acabei fazendo? Eu acabei estudando técnica vocal, estudei um bom tempo de técnica vocal, eu comecei a me estudar, então o que eu fazia? Eu gravava, eu ia para o estúdio, me gravava cantando e tentava me corrigir, que também é uma forma de desenvolver a técnica, tá? A técnica tem várias formas de desenvolvimento, e um deles é tu te auto-observar, né? Tu te escuta, tu te repete e tu te corrige, né? Até tu chegar no resultado que tu quer. Esse é um dos baratos da arte, que nem sempre a gente precisa de livros ou professores e tal, que são indispensáveis, mas que nem sempre, às vezes a gente se resolve porque a gente se conhece, né? E por se conhecer acaba se resolvendo. A arte tem dessas coisas, né? Um médico não consegue fazer isso, nem tampouco um advogado ou um engenheiro, mas um artista consegue, tá? Porque tu te estuda, tu desenvolve uma habilidade e tu vai conseguir desenvolver técnica para fazer aquilo. Então, quando eu me refiro à técnica, não é necessariamente uma técnica acadêmica ou estudar música para leitura musical e tal, mas desenvolver uma habilidade técnica, tá? Desenvolver a técnica. Se tu não desenvolver a técnica, tranca sim o desenvolvimento musical, tá? Então, já estou no terceiro pilar, tá? O terceiro pilar é técnica, certo? Então tenha assim um bom desenvolvimento auditivo, tenha persistência, tenha paciência, mas tenha técnica, tá? Então sempre procure estudar técnica, busca um professor, se tu não te sente seguro de repente na técnica, busca um professor, busca alguém que vai te dar uma boa informação. Então busque técnica, busque conhecimento. Eu busquei muito conhecimento para mim e eu acho que só a questão meramente, como as pessoas costumam dizer pra gente, como tu tem talento, né? E não sabe o quanto a gente se esforça para desenvolver esse talento. Então o talento que falam, que as pessoas acham que a gente tem, na verdade é desenvolvimento técnico, é persistência, é insistência, é buscar ser melhor cada dia, melhor de si mesmo, não melhor que o outro, né? A música, a arte não é concorrência, eu não estou concorrendo com ninguém, eu nem quero concorrer com ninguém. E mesmo as minhas referências musicais, um exemplo, né? Eu amo o João Bosco, eu amo o Chico Buarque. Eu não quero ser o João Bosco e nem quero ser o Chico Buarque, né? Eu não quero ser essas pessoas, eu quero ser o Sulimar, que faz do jeito dele, mas que sim, tem essas pessoas como referência, por exemplo, né? Vocês podem ter outras referências, eu tenho essas referências. Adoro esses caras como artistas, como músicos e tal, mas eu não quero ser eles, eu quero ser eu, né? Eu quero desenvolver a minha habilidade e o meu desenvolvimento técnico. Então, gente, essa é uma dica preciosa, tá? Desenvolvam suas habilidades técnicas, tá? E vocês podem bater em duas coisas interessantes, assim. Ou naquilo que vocês fazem de menos, assim, fazem de pior, sei lá. No meu caso, eu sempre considerei que era cantar, eu sempre tive dificuldade para cantar, melhor, né? Hoje em dia eu já me defendo bacana, tá? Já me aceito melhor. E
Então eu sempre estudei muito isso, sempre fui buscar fazer técnica, sempre fui buscar ter conhecimento, a ler sobre o assunto, a me escutar. Então eu me gravava, me escutava, me gravava, me escutava, e aí ia corrigindo, e aí tentando, até chegar no, opa, que legal, gostei disso aqui, ó, né? Essa forma como eu consegui chegar na nota, como eu consegui desenvolver isso aqui para cantar e tal. Então isso é uma das coisas. Outra coisa é a gente bater também naquilo que a gente faz de melhor, naturalmente faz de melhor. Eu acho que o que eu faço de melhor na minha carreira artística é compor. Tá? Então tem gente que acha que o que eu faço de melhor é tocar violão. Eu não acho. Eu acho que eu me defendo legal no violão, sim. Acho que não sou bobo, não. Eu estudei muito para poder tocar direitinho, tá? Mas eu acho que o que eu faço de melhor é compor. Então o que eu faço? Eu desenvolvo muito a questão. Eu estudo muito composição. Eu tenho, por exemplo, eu estou gravando o meu segundo disco, então eu tenho registrado por volta de 25 músicas, tá? Eu tenho 9 músicas num disco, vai ter 10 músicas, então são 19, eu tenho mais umas 6 ou 7 já bem gravadas, assim, tipo, daria para fazer um próximo CD, tá? Mas imaginem que eu tenho mais, pelo menos umas 150 músicas, no mínimo, né, que tem aqui nas gavetas, que eu tenho em estudo, que eu tenho já meio gravadas, que eu tenho gravado em vídeo, que eu tenho que fazer. Então, quer dizer, eu sempre estou fazendo muito, né? Eu produzo muito para poder do muito tirar o que eu posso tirar de melhor. E às vezes o tirar de melhor não é necessariamente tu achar aquela música perfeita, tá? É achar a música que melhor se adapta para ti. Então, o que eu faço? Os meus discos, por exemplo, tanto Conclusões Absurdas agora quanto o Canções Inerentes, eu fui buscar canções que tinham mais a ver comigo, canções que eu me identificava melhor com elas e que elas faziam mais parte da minha forma de cantar, da minha forma de interpretar. Isso por me conhecer melhor como artista, né? E por me conhecer melhor como artista, eu identifico que determinadas músicas, não necessariamente as melhores, mas determinadas músicas funcionam melhor para mim do que outras, tá? Então eu já compus samba, eu já compus vários baião, já compus vários tipos de ritmo, coisas que eu não tenho muita afinidade para eu cantar, né? Mas tem pessoas que pegaram e cantaram. Eu já fiz músicas, uma música que eu fiz que eu achei ótima, que foi uma música que eu fiz para nossa saudosa Jamaré, que é uma música chamada Cantarei e Viverei, uma música que eu amo, assim, eu acho uma música sensacional, mas nunca gravei, eu nunca fiz para mim, né? Ah, vou lá, eu vou gravar essa música. Essa música sempre foi para ela, eu fiz para ela, né? E sempre foi maravilhoso na voz dela, sempre foi lindo para ela. E eu nunca tive vontade de cantar essa música. Então é importante também a gente identificar aquelas coisas que dentro da nossa própria composição são mais interessantes para nós mesmos. Bom, então recordando, certo? Então, persistência e constância é pilar número 1, na minha opinião, tá? Tem que ter persistência e tem que ter constância. Persistência, ser teimoso, você teimoso, vou seguir, vou tocar. Constância, tentar engranar um trabalho no outro, certo? Toquei hoje aqui, dei uma aula amanhã lá, vou compor não sei o que aqui, vou trabalhar aqui, estou com um projeto não sei o que, sempre tentando um projeto estar emendado no outro. Então isso é constância, está sempre com um projeto emendado no outro. Depois falei sobre desenvolvimento auditivo, desenvolver a nossa habilidade auditiva. É indispensável que qualquer músico desenvolva a sua habilidade auditiva, e eu acredito que a habilidade auditiva se desenvolve escutando bons discos e se desenvolve fazendo também, obviamente, exercícios técnicos de auditivo, tá? Como eu expliquei anteriormente no vídeo, quem não pôde ver, que dá uma olhadinha, lá mais para o início do vídeo eu falei, para fazer exercícios, né, de intervalos musicais e identificando esses intervalos, tá bom? Depois eu falei sobre técnica, tá? Então, na minha concepção, é indispensável que a gente tenha técnica. Então, por melhor que tu faça determinada coisa, estuda mais aquilo, desenvolve mais aquilo. Por pior que tu faça determinada coisa, aí sim é que tu tem que buscar mais técnica naquilo, tá bom? Então, tudo isso para quê? Para a gente cada vez ter mais autonomia com o nosso próprio trabalho, tá? Independente se tu é um autor, ou se tu é um intérprete, ou se tu é um instrumentista, certo? É indispensável que a gente tenha técnica. Tendo técnica, a gente vai bem mais longe, confia em mim, tá? E além de ir bem mais longe, a gente consegue ter mais autonomia, que eu acho que isso é uma coisa bastante importante, assim. Porque quando tu tem técnica, tu tem conhecimento, tu tem autonomia, né? Tu fica mais seguro para fazer o que tu quer fazer, tá bom? Muito bem, então vamos para o quarto pilar, na minha humilde opinião, tá?
O quarto pilar é o conhecimento teórico, certo? Então, galera, isso aqui eu acho que é o que eu vou falar menos, mas é o que eu vou dar uma dica assim bem interessante nesse quarto pilar, conhecimento teórico. O que eu acredito? Eu acredito que por mais que tu tenha habilidade musical, por mais que tu tenha um baita ouvido, por mais que tu escute música pra caramba, por mais que tu tenha uma puta técnica, um monte de coisa legal, assim, que pode sim a gente viver tranquilamente sem teoria musical, tá? A gente pode fazer isso. Eu conheço músicos excepcionais que não têm teoria musical. Ok, beleza. Mas, na minha opinião, isso são casos muito, não raros, mas eu digo especiais, tá? De uma forma geral, o músico precisa conhecer teoria musical. Isso é uma coisa indispensável para o músico, tá? Porque a gente vai cair, vai chegar num determinado momento de evolução, tu vai evoluir no teu trabalho, né? O que a gente tem que tentar fazer sempre? Sempre nessa direção, né? Nunca nessa direção, né? Ou nessa, entendeu? A gente sempre vai para cima, tá? A gente sempre tenta evoluir, a gente tenta evoluir. A gente tem que tentar evoluir, fazer um disco melhor que o outro, fazer um show melhor que o outro. Se eu toquei legal hoje, eu vou tocar melhor amanhã. Sempre tentar evoluir, tá? Esse tem que ser o pensamento do músico, né? Porque senão não faz sentido a gente fazer o que a gente faz. A gente tem que buscar evolução, tem que buscar o conhecimento em todas as áreas da parte artística, tá? Seja da parte artística ou agora, por exemplo, eu mesmo estou desenvolvendo muito a questão da uma habilidade nova para mim, que é essa questão de me divulgar, de trabalhar mais a minha carreira pensando mais no business e tudo mais e tal. Isso para mim é uma coisa nova, tá? Antes não era mais ou menos nova, eu já fazia meio sem saber que fazia, mas hoje eu estou tendo consciência. Por quê? Porque eu estou estudando. Estou estudando a questão teórica da coisa, estou estudando várias formas que estão me dando mais autonomia para eu poder trabalhar a minha própria obra, né? Para eu poder ter consciência de que eu estou deixando uma obra, tá bom? Acho isso bastante importante também. Isso tanto na questão profissional, na parte de business, na parte de negócio do artista, quanto na parte artística, tá? Então, se eu sou um artista, que eu quero ter um desenvolvimento artístico, seja ele compondo, seja ele interpretando, ou seja ele como instrumentista, o instrumentista mais ainda, né? Se eu não tiver um conhecimento teórico, e aí sim eu acho que tem que ser um teórico formal mesmo, aquela coisa de saber colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, divisão, rítmica e tudo mais, isso é fundamental para qualquer músico, tá? Eu acho que todo músico deveria fazer um curso de teoria musical, tá? Sulimar, por quê? Onde é que eu vou aproveitar isso na minha vida qualquer dia e tal? Gente, se vocês forem crescendo na carreira de vocês, se vocês forem desenvolvendo, vai chegar um momento que vocês vão precisar disso. Então tem que ter esse conhecimento, tá? Para quem quer desenvolver, obviamente, tá? Eu estou falando aqui acreditando que todas as pessoas que estão me ouvindo querem ter um desenvolvimento artístico, beleza? Então tá tudo certo se a pessoa não quer também, né? Não gosta disso aí, não vai estudar. Tudo bem, certo? Não tem problema nenhum. Mas como o tema aqui são pilares do desenvolvimento musical, ao meu ver, ter teoria musical, ter conhecimento teórico é fundamental, tá? Eu busquei o conhecimento teórico já de uma forma tardia, beleza? Eu fui estudar teoria mesmo a fundo depois dos 18, 19 anos, foi quando eu entrei para a faculdade de música, tá? Por quê? Porque a gente tinha uma cultura de que não precisava estudar, certo? Que era aquela coisa do talento. Não, que guri talentoso, coisa linda. Sai a tocar com o pai dele, vai tocar lá e depois toca todas as músicas direitinho, sabe todos os acordes. Você já nasceu sabendo. Isso é uma grande mentira que pregam pra gente durante a nossa vida. E a gente não deve acreditar nisso. A gente não nasce sabendo. A gente aprende, desenvolve. E a gente tem sim talentos. Eu acredito em talentos. Eu acho que tem pessoas que têm queda para ser artista, tem gente que tem queda para ser médico, como tem gente que tem queda para ser engenheiro ou qualquer outra coisa, tá? Mas o mais legal é que a gente identifique as nossas habilidades e que depois desenvolva essa habilidade. Não vai ficar nela, né, achando que é um menino talentoso que não precisa desenvolver essas habilidades. Então, eu volto a dizer, estou falando isso para as pessoas que querem desenvolver, né? E se tu quer desenvolver, ter conhecimento teórico é fundamental. Então, procure bons livros, procure bons professores, ou estudem sozinhos, mas estudem, tá? E o mais legal, a dica master, assim, tomadão mestre, é
procurem não estudar com o propósito de, isso vai me servir para tal coisa. Não, estudem pronto, tá? Tipo assim, quando eu dou aula, eu pego alguns alunos que eles querem desenvolver mais, eu digo assim, olha, estuda partitura, tá? Vamos estudar partitura? Vamos. Vamos estudar harmonia? Vamos. Vamos estudar tal coisa? Vamos. E aquilo ali não vai necessariamente de encontro a uma coisa que a pessoa vai precisar. Isso vai somar a ela no desenvolvimento musical durante o passar do tempo. Então volta lá para a primeira coisa, que é persistência, né? Se a pessoa tem persistência, daqui a pouco ela vai se dar conta, poxa, olha como eu já saco, eu já enxergo, eu vejo a música de uma forma diferente porque eu tenho conhecimento. Se eu não tivesse conhecimento, ia ser uma coisa um pouco nebulosa, né? Como eu tenho conhecimento, eu já começo a escutar de uma forma diferente, já começo a entender de uma forma diferente. Então, gente, sem mimimi, quem quer desenvolver música, quem quer ser um músico profissional de verdade e quer ter autonomia como artista, como músico, estudem teoria musical, tá? Estudem, é fundamental, é importante, não precisa ser assim uma leitura excepcional de um concertista, porque tem pessoas que leem à primeira vista. Eu nunca consegui fazer isso, estou sendo honesto com vocês. Eu preciso pegar uma pauta e estudar, tá? Mas eu pego uma pauta e estudo e ponto final, certo? Eu passei por uma experiência bem interessante agora, dias, semanas, uma semana no máximo, tá? O que aconteceu? Eu compus as músicas do meu disco, beleza? E o meu disco foi arranjado por um cara chamado Edu Martins, que é perdão a palavra, puta arranjador, um músico excepcional, tá? Que já trabalhou com diversos artistas da música popular brasileira e agora estou tendo a sorte de trabalhar com um cara desse. Muito bem, obviamente estou aproveitando para aprender, tá? O que aconteceu? Ele fez todos os arranjos do disco, inclusive do violão, certo? O que eu achava que eu estava safo, porque o violão está pronto. Não. A hora que ele foi somar com os outros instrumentos, tem arranjo para ele. Então eu precisei fazer o quê, galera? Estudar os arranjos das minhas próprias músicas, estudar o meu próprio violão, o instrumento que eu ia colocar no meu disco, tive que estudar. Como que essa informação chegou para mim? Na partitura, certo? Esta é a forma profissional de se fazer um trabalho, beleza? Então, quer dizer, é preciso sacar de música, é preciso entender de teoria musical. Então, quem quer desenvolver, não perca tempo, comece a estudar teoria musical, que vale a pena. Pode ser aos pouquinhos, não precisa o cara mergulhar num livro para terminar daqui um mês, o cara achar que está craque em teoria. Não é, isso é uma coisa que é de médio a longo prazo, como tudo, tá? Com a primeira dica que eu dei lá, persistência e constância. Então, quer dizer, sejam insistentes e constantes naquilo que vocês estão fazendo, certo? Mas estudem teoria musical, tá? É de extrema importância, tá bom? Última dica, e já para finalizar a live, disciplina. Disciplina! Meus amigos, quando eu falo disciplina, não é uma disciplina militar, tá? É a disciplina da gente gostar do que está fazendo e tirar um tempo para aquilo, né? Então, quando tu gosta de determinada atividade, e quem faz música só faz música porque gosta, não tem outro motivo para a gente fazer música, tá? Por quê? Porque aquilo é da nossa essência, né? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida que não seja música, certo? Então o que acontece? Eu aproveito o momento todo que eu estou fazendo, meus momentos de estudo eu estou aproveitando, meus momentos de aula eu estou aproveitando, quando eu estou fazendo uma live agora, que estou falando de música, eu estou realizado falando de música. Então isso para mim é de uma importância e é tão bom falar de música, é tão bom compartilhar música com as pessoas, compartilhar ideias musicais com as pessoas, que eu não canso nunca de fazer isso. Então eu acordo fazendo isso, eu vou dormir fazendo isso, tá? Mas a gente tem que separar um pedacinho do nosso dia para desenvolver um estudo, certo? Seja no que for, assim. Então, hoje eu vou tirar para estudar técnica, amanhã eu vou desenvolver a minha carreira, fazer um plano de carreira, amanhã eu vou estudar teoria musical, depois da manhã eu vou trabalhar repertório e 2 dias na semana eu vou compor pelo menos uma música ou 2 por semana. Quando eu falo compor uma música ou 2 por semana, são músicas de estudo, tá? Não precisa ser a obra-prima da tua vida. Mas presta atenção, porque daqui a pouco pode ser. Mas não precisa ser com essa intenção. É a intenção de estudar, tá? A intenção de desenvolver e ter constância. Ou seja, se eu parar de compor, e aí eu vou voltar a compor daqui a um ano, putz, eu já vou perder a mão. Então, quer dizer, eu preciso estar sempre compondo, qualquer coisa que seja. Esses dias eu fiz uma brincadeira aqui na internet, não sei quem é que lembra disso, que eu fiz uma brincadeira onde eu pedi para as pessoas me mandarem palavras e eu fazia poemas, tá?
sei lá, acho que deu uns 45, 50 poemas que eu tive que fazer para cada uma das pessoas. Foi muito legal, porque aquilo desenvolveu meu raciocínio, me fez trabalhar, certo? Me fez botar a mão na massa. Então, para isso, a gente precisa também de disciplina. Então, o que quer dizer? Vocês precisam se disciplinar. Coloquem metas para vocês desenvolverem para os estudos de vocês, que vai dar certo, tá bom? Então, recapitulando, para terminar a live, o que eu anotei aqui, então, 5 pilares do desenvolvimento musical. Primeiro, persistência e constância, tá? Persistência, teimosia. Constância, fazer sempre, tá? Devagar e sempre. Desenvolvimento auditivo, que eu falei aqui no desenvolvimento auditivo, que não é só técnica de auditiva, mas também escutar bons discos. A técnica em si, tá? Então, seja no que for, desenvolvam a técnica, estudem a técnica, tá? Quando eu falo técnica, é mecânica mesmo, tá? Vou cantar, mecânica da voz, mecânica dos dedos, mecânica, tá? Conhecimento teórico, indispensável. Conhecimento teórico, estudem teoria musical. É indispensável, tem que estudar. Para quem quer desenvolver música, um dos pilares é a teoria musical, tá? E disciplina, meus amigos. Se a gente não tiver disciplina, a gente não vai conseguir nenhum dessas dicas aí, desses pilares, que eu considero os pilares do desenvolvimento musical. Valeu, galera! Forte beijo para todos vocês aí, obrigado por ter estado comigo até agora. E vai vir mais coisa por aí, tá bom? E se vocês quiserem deixar alguma dica para que eu fale, para que eu comente, por favor, será super bem-vindo, tá bom? Valeu, meus amigos! Forte abraço. Tchau, tchau.